Você se lembra de Giovanni dos Santos? Ele foi um dos jogadores mais promissores do mundo no início dos anos 2000, mas nunca conseguiu se firmar como uma estrela do futebol. O que aconteceu com ele? Já deixa seu like e veja a triste história do aprendiz de Ronaldinho. Veja o que aconteceu. Giovanni dos Santos nasceu em Monterrey, no México, em 1989. Ele é filho de Geraldo Francisco dos Santos, um ex-jogador brasileiro conhecido como Zizinho, que era inclusive o ídolo do Pelé. Giovanni herdou o talento do pai e começou a jogar futebol desde cedo. Ele tinha dois irmãos, Éder e Jonathan, que também seguiram a carreira de jogador. Aos 11 anos, Giovanni já chamava a atenção dos olheiros do Barcelona, que o viram brilhar na Copa das Nações Denon, um torneio internacional da juventude realizado em Paris. Giovanni foi o artilheiro e melhor jogador da competição, levando o México ao 5º lugar. O Barcelona não perdeu tempo e contratou Giovanni e seu irmão Jonathan para sua famosa Academia de La Masia. Em La Masia, Giovanni se destacou entre os jovens talentos do Barcelona. Ele tinha velocidade, drible, visão de jogo e faro de gol. Ele jogava como meio atacante, ponta ou segundo atacante e se adaptava a qualquer sistema tático. Ele era comparado a Ronaldinho Gaúcho, o craque brasileiro que era ídolo do Barcelona na época. Ronaldinho também se encantou com Giovanni e o adotou como seu aprendiz. Pois é, o Giovanni foi literalmente um aprendiz de bruxo. Ele e Ronaldinho treinavam juntos e tinham um estilo de jogo parecido, cheio de ginga e magia. Ronaldinho chegou a dizer que Giovanni era o seu sucessor no Barcelona. Em 2005, Giovanni teve a sua consagração na Copa do Mundo Sub-17, realizada no Peru. Ele foi o líder da seleção mexicana que conquistou o título inédito, dando 2 assistências na final contra o Brasil. Ele também foi eleito o melhor jogador do torneio, atrás apenas do brasileiro Anderson. Giovanni era considerado um dos maiores prodígios do futebol mundial. A revista World Soccer o colocou entre os 50 adolescentes mais empolgantes do mundo em 2007, acima de nomes como Gareth Bale, Sérgio Agüero, Ángel Di Maria e Karim Benzema. Em 2007, ele estreou pelo time principal do Barcelona, com apenas 18 anos. Ele tinha o apoio do técnico Frank Rijkaard, que via nele um grande potencial. Ele marcou 3 gols em 28 jogos na temporada, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto. No entanto, a trajetória de Giovanni no Barcelona foi interrompida por uma série de fatores. Em 2008, o clube catalão passou por uma reformulação, com a saída de Rijkaard e a chegada de Pep Guardiola como técnico. Guardiola não contava com Giovanni para o seu projeto e preferiu apostar em outros jovens da base, como Pedro e Borrán. Além disso, o Barcelona contratou jogadores de peso para o ataque, como David Villa e Zlatan Ibrahimovic. Giovanni se viu sem espaço no elenco e sem perspectivas de evoluir no clube que o revelou. Ele recebeu uma proposta do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, que pagou cerca de 6 milhões de euros pelo seu passe, com mais 5 milhões condicionados a metas. O Barcelona aceitou a oferta, vendo uma oportunidade de fazer caixa e liberar uma vaga na folha salarial. Giovanni viu na transferência uma chance de se firmar na Premier League, uma das ligas mais competitivas do mundo. Ele sonhava em seguir os passos de outros jogadores que saíam do Barcelona e brilharam na Inglaterra, mas ele não imaginava que essa seria a pior decisão de sua carreira. Ele esperava ter mais chances de jogar na Premier League, mas se decepcionou. Ele não se adaptou ao estilo de jogo mais físico e defensivo da Inglaterra e não teve muitas oportunidades. Ele acabou sendo emprestado para vários clubes: o Ipswich Town da 2ª divisão inglesa, Galatasaray da Turquia e o Racing Santander da Espanha. Em nenhum deles ele conseguiu repetir as boas atuações que teve no Barcelona e na seleção mexicana. Em 2012, ele foi vendido ao Mallorca da Espanha por cerca de 1 milhão de euros. Ele marcou 6 gols em 29 jogos na temporada, mas não evitou o rebaixamento do clube para a 2ª divisão. Em 2013, ele foi contratado pelo Villarreal da Espanha por cerca de 6 milhões de euros. Ele teve uma boa passagem pelo Submarino Amarelo, marcando 18 gols em 74 jogos em 2 temporadas. Ele ajudou o Villarreal a se classificar para a Liga Europa e a chegar às semifinais da competição. Em 2015, ele foi vendido ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos por cerca de 7 milhões de euros. Ele se juntou ao seu compatriota Carlos Vela e ao inglês Steven Gerrard, no clube californiano. Ele teve um bom início na MLS, marcando 25 gols em 77 jogos em 3 temporadas. Ele foi eleito o melhor jogador do Galaxy em 2016 e participou do Jogo das Estrelas da MLS em 2016 e 2017. Apesar de ter se destacado na MLS, a carreira de Giovanni já era vista como um fracasso por muitos críticos e torcedores.
Ele era apontado como o futuro sucessor de Ronaldinho, o melhor do mundo na época, mas na realidade ele não conseguiu se firmar em nenhum grande clube europeu. Nunca chegou a ser um protagonista ou a disputar títulos importantes em nenhum dos times que passou. E principalmente, ele desperdiçou a chance de jogar no Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, e de aprender com jogadores como Messi, Xavi e Iniesta. Ele não correspondeu às expectativas que foram criadas sobre ele desde cedo e acabou sendo ofuscado por outros jogadores da sua geração. Mas o que aconteceu? Como um dos maiores talentos da geração se perdeu assim? Um dos motivos que atrapalharam a carreira de Giovani no Barcelona foi a sua proximidade com Ronaldinho. O brasileiro, que era o seu ídolo e mentor, também era conhecido por sua vida noturna agitada e sua falta de disciplina. Cara, a exposição... Ronaldinho levava Giovani para suas festas e o influenciava com seu estilo de vida desregrado. Isso afetou o rendimento e o profissionalismo de Giovani, que não se dedicava aos treinos e não seguia as orientações dos técnicos. O Barcelona, que estava em uma fase de reformulação com a chegada de Pep Guardiola, não tolerou essa postura e decidiu se desfazer dos dois jogadores. Ronaldinho foi vendido ao Milan e Giovani ao Tottenham. Foi assim que o sonho de Giovani de jogar no Barcelona foi destruído. Ele desperdiçou seu talento por causa de sua falta de comprometimento. Na verdade, até sua vida na MLS, onde conseguia jogar bola muito bem, não foi assim tão fácil. Ele teve problemas de lesões, de forma física e de disciplina no Galaxy. Ele foi criticado por sua falta de comprometimento e de liderança, e por sua vida noturna agitada. Ele perdeu seu espaço no time e foi dispensado pelo clube no início de 2019. Daí, ele voltou ao México para jogar no América, o maior rival do clube que seu pai defendeu. Ele assinou um contrato de 2 anos e meio com o clube da capital, mas não conseguiu se destacar. Ele marcou apenas 4 gols em 42 jogos pelo América e foi alvo de críticas da torcida e da imprensa. Ele também sofreu uma grave lesão no quadril em um jogo contra o Guadalajara, que o afastou dos gramados por vários meses. Em 2021, ele anunciou a sua aposentadoria do futebol aos 32 anos. Ele disse que estava cansado das lesões e que queria se dedicar à sua família e aos seus projetos pessoais. Giovani dos Santos teve uma carreira cheia de altos e baixos. Ele mostrou muito talento e potencial, mas não conseguiu se consolidar como um dos melhores jogadores do mundo. Ele passou por vários clubes, mas não deixou uma marca indelével em nenhum deles. Ele até teve seus momentos de glória, principalmente com a seleção, mas não foi nem de perto o que imaginavam, quando ele ainda era um jovem promissor. Mas me diz aí, se Giovani dos Santos tivesse se dedicado, será que ele conseguiria realmente ser maior que Ronaldinho Gaúcho? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas é provável que em alguns anos você descubra a resposta. Isso porque o Real Madrid contratou um jovem bem parecido com Giovani, mas que pode ter uma história diferente. Você já conhece Arda Güler? Ele é um novo reforço do Real Madrid. O jovem turco de 18 anos chega ao clube merengue com a fama de ser um dos maiores talentos do futebol mundial. Ele foi campeão da Copa da Turquia com o Fenerbahçe, sendo eleito o melhor jogador da final e também é o jogador mais jovem a marcar pela seleção turca. Arda Güler tem uma pressão parecida com a de Giovani dos Santos. Ele também é um meio-atacante habilidoso, veloz e criativo, que pode jogar em várias posições do ataque. E também tem o sonho de brilhar em um dos maiores clubes do mundo e de aprender com jogadores que estão no Real Madrid. Mas ele tem algo diferente de Giovani: uma personalidade forte, uma mentalidade vencedora e uma vontade de se superar. Ele não se deixa levar pela fama e pelo dinheiro, e sim pelo amor ao futebol. Ele sabe que para triunfar no Real Madrid, ele precisa trabalhar duro, se adaptar ao estilo de jogo e respeitar os seus companheiros. Você quer ver as melhores jogadas de Arda Güler? Então assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela e se surpreenda com o novo atacante do Real Madrid. Você vai se apaixonar pelo futebol alegre e eficiente. A gente se encontra lá!